bom com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super diferentão aqui do canal, porque pra quem não sabe, eu gosto de muitas coisas estranhas. E esse tipo de história que eu vou contar aqui no canal sempre chama muito a minha atenção. Então hoje eu vim trazer esse outro lado meu aqui pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e hoje eu vou contar a história do quê? De uma menina que foi sequestrada 2 vezes pela mesma pessoa. Então a história de hoje vai ser sobre a Jen Broberg, eu acho que é assim que se fala, e o vizinho dela chamado B. O apelido dele vai ser B, mas é Robert com B alguma coisa. Jen é filha de Bob Broberg e Marianne Broberg. E a Jen também tem 2 irmãs, que é a Karen, que é a irmã do meio, e a Susan, que é a irmã mais nova. Bom, gente, então essa família, a família Broberg, eles moram em Pocatello, em Idaho, certo? Eles são uma família super tradicional, então a Marianne, ela só cuida de casa e o marido dela, ele é florista. Em junho de 72, a família ganha um novo vizinho, que é o Robert, certo? A Marianne acaba conhecendo o Robert na igreja e fala que o Robert e toda a sua família é super simpático, é super acessível, e aí todo mundo acaba fazendo amizade, tanto o Robert com a família Broberg quanto o Robert com a vizinhança inteira. Vou começar a chamar o Robert daqui em diante de B, que esse era o apelido que todo mundo tinha dado a ele, principalmente a família Broberg. Então B, ele era casado com Gayle e ele tinha 5 filhos também, então a família acabou meio que se equilibrando, entendeu? Todo mundo ali era amigo de todo mundo foi se unindo bastante, e aí um foi ali ganhando a confiança do outro, e B começou a ser também muito amigo das filhas de Bob, certo? Que eram as 3 meninas, que é a Jen, a Susan e a Karen. E as meninas sempre falavam que gostavam muito dele e que até considerava ele como um pai pra elas, pra vocês verem como eles eram tão próximos, certo? Só que todo mundo foi reparando que a atenção maior de B era em Jen. 2 anos e pouquinho depois, que é no dia 17 de outubro de 74, Jen é sequestrada pela primeira vez. E Jen estava com 12 anos nessa época. O B acabou ligando pra casa de Marianne, perguntando pra ela se ele podia levar a Jen pra andar a cavalo. E ela falou, não dá, porque ela tem aula, tem aula de piano, não sei o que. E o Bob falou assim, não tem problema, eu levo ela pra aula de piano, depois eu busco e a gente vai andar a cavalo. Ele insistiu, a Jen também queria ir, ela ficou insistindo pra mãe dela. No final a Marianne deixou o B levar a Jen pra andar a cavalo. Só que a Marianne pediu pro B voltar com a Jen antes do Bob chegar em casa pra jantar, porque o Bob também não ia gostar muito dessa história. Mas aí o B pegou e falou assim, não, tudo bem, pode deixar, eu trago ela. E isso foi numa quinta-feira. Aí quando a Jen entrou no carro do B, ele falou assim, toma uns remedinhos aqui que é um antialérgico pra você poder andar a cavalo. Só que isso já não era um antialérgico. Ele estava drogando a Jen, tanto que ela foi desmaiada o caminho inteiro até ela chegar onde ela deveria chegar, né, no caso. E nisso foi passando a hora e foi dando o horário de B voltar com a Jen, e eles acabaram não voltando. Marianne ficou preocupada, o Bob chegou em casa também ficou preocupado, e só que eles não ligaram pra ninguém, sabe? Pra falar assim, olha, o cara passou aqui, levou minha filha e nunca mais voltou. Eles não fizeram isso. Aí passou sexta, sábado, e aí no domingo ela resolve ligar pro FBI. No domingo só, gente. Quando ela resolve ligar pro FBI no domingo, eles avisam que o escritório está fechado e que se fosse alguma coisa mais urgente era pra eles ligarem em outro escritório, em outra cidade. Ela acaba falando que não vai ligar porque ela não quer preocupar os caras e que se eles ainda não aparecessem, ela ligaria na segunda-feira. Dia 22 de outubro de 74, 5 dias depois do sequestro de Jen, a família Broberg liga de novo para o FBI para eles tentarem descobrir o que aconteceu. Então a FBI começa uma investigação, eles vão até a casa do B, pergunta pra Gayle se ela sabia de alguma coisa, e ela acaba contando que eles tinham um trailer em algum estacionamento. Quando eles foram atrás desse trailer não estava mais lá. Então o FBI recebeu uma ligação que encontraram o carro de B no meio da estrada. Ele meio que simulou também um sequestro daquele carro, e eles viram que tinha a marca das rodas do trailer também indo para outra direção. E Jen já havia viajado antes com a família de B, e ela chegou a contar umas coisas estranhas pra Karen que tinha acontecido nessa viagem, que inclusive ela já tinha até visto o B pelado de costas indo embora. Tipo assim, ele sempre drogava ela. Mas aí ninguém ligou, não deram muita importância e acabaram não falando nada. Só que B, ele já armava tudo contra a família, porque ele sabia que para ele se aproximar de Jen, ele teria que destruir a
família inteira praticamente pra ele ficar livre, sabe? Ele tem um caminho livre até a menina. E aí ele chegou até a convencer o pai da garota a ter algumas relações, algumas não, foi uma só, relação sexual com ele. E também acabou seduzindo a mãe de Jen 2 dias antes do sequestro. Mas ele acabou só dando um beijo nela e ela foi embora. Mas ela já começou a ter alguns sentimentos por ele ali. Porém, o sequestro aconteceu e ela ficou muito brava com ele. O FBI também acabou descobrindo que em janeiro de 74, Bee foi repreendido por uma escola de Mormons porque eles acabaram descobrindo que Bee teve envolvimento com outra garotinha. E aí eles aconselharam Bee a fazer um tratamento psicológico. E ele consultava um psiquiatra na Califórnia, que esse psiquiatra era pra ajudar ele a superar essa fixação que ele tinha pela Jen. E aí quando ele voltou, ele acabou contando pra família Broberg que ele tinha que superar um trauma que ele teve de infância, que ele tinha sido abusado, então ele tava passando por esse tratamento. E falou que parte desse tratamento era passar um tempo sozinho com as filhas de Bob, incluindo Jen. Então o Bee começou a dormir muitas noites ao lado da Jen na cama dela. Olha que absurdo! E isso durou aproximadamente 4 vezes por semana durante 6 meses. E no primeiro dia que a Jen tinha sido sequestrada, ela conta que ela acordou assim meio grogue, com os pulsos e os tornozelos amarrados, que ela não conseguia se mexer. E aí ela viu que tinha um gravador falando umas coisas estranhas do lado dela, que ela achava só que era uma caixinha lá estranha, e ela acabou desmaiando de novo. Depois ela acordou novamente, ela já não estava mais com os pulsos nem o tornozelo amarrado. E aí saía desse gravador tipo uma voz de alienígenas. Eles começam a falar para Jen que ela é extraterrestre, que ela é metade humana e metade extraterrestre, que a mãe dela era a mãe dela biológica e o pai dela não, e que eles tinham uma missão para ela, e que a missão dela era achar um companheiro homem para ela ter um filho e salvar o planeta extraterrestre. E essa missão teria que ser feita até ela completar 16 anos, e que se ela não fizesse isso, eles iriam pegar a irmã dela, Susan, que ela também era metade alienígena. E aí pediram para ela ir pra frente do trailer, que lá ela iria encontrar o companheiro homem dela. Quando ela chegou lá, quem estava lá, gente? Bee. Bee estava lá, fingindo estar desacordado e machucado. Aí a Jen começa a lá chacoalhar ele, que na desesperada, e aí ele acaba acordando. Ela fala que quando ele acorda, ela se sente super aliviada, porque ela encontrou o quê? O cara que ela confiava, o cara que ela considerava um pai. E aí ela acabou contando pro Bee tudo o que tinha acontecido, sobre a missão dos alienígenas e tudo mais, que eram 2, era o Zeta e sei lá o nome do outro. Enfim, aí passou uns dias, a voz lá do gravador falou pra ela: pronto, é hoje. Chegou o dia de você fazer a sua missão, de você ter relações com o seu companheiro. E aí quando o Bee ia ter relação com a Jen, ele não penetrava ela por inteiro. Ele só penetrava em torno de 2 centímetros a 2,5 cm. Dia 20 de novembro de 74, que são 35 dias após o primeiro sequestro de Jen, o Bee liga pro seu irmão pedindo para ele ligar para Mary Ann para pedir para ela que dê autorização do Bee e da Jen se casar nos Estados Unidos, e que eles só voltariam para os Estados Unidos se ela desse essa permissão, porque eles já haviam se casado no México, porém o casamento só era válido no México e não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não era legal. E claro que a família de Jen não aceitou. O FBI acabou rastreando essa ligação do irmão do Bee e acabaram encontrando onde ele estava no México. Então pegaram o Bee, levaram pra prisão lá do México, também pegaram a Jen, e aí o Bee acabou subornando um guarda, dando sua aliança de ouro pro guarda, e o guarda foi lá, pegou Jen e levou até ele. Ele foi e falou pra Jen que os alienígenas estiveram lá na prisão e conversaram com ele. Falou que os alienígenas pediram pra ela não contar a missão pra ninguém, pra não contar nada que aconteceu. O Bee foi e inventou uma história pra ela contar pros policiais, e também os alienígenas proibiram ela de ter contato com qualquer outro homem, incluindo o pai dela, e que se isso não acontecesse, eles iriam deixar a Karen, que é a irmã dela, cega, que matariam o pai dela e sequestrariam a Susan, e se eu não me engano também mataria a mãe dela. E aí a família da Jen foi lá buscar ela, lá pra sua mãe, já não teve contato com o pai dela ali, ela já estava meio distante dele, e aí ela ficou preocupada com o Bee, que estava preso. Ela começou a gritar a história que ele tinha contado pra ela falar pra todo mundo. A família conseguiu anular o casamento de Jen também. E aí eles voltaram para a cidade deles. E eles acabaram fazendo exames na Jen e viram que o ímen dela não tinha sido rompido. Por quê?
porque ele não penetrava ela por inteiro. Ele apenas colocava 2 centímetros ou 2,5 centímetros. Ele já tava pensando em tudo, gente, sério. E eles também não encontraram sinais de abuso sexual. E Bee foi levada aos Estados Unidos a júri e foi acusada apenas de sequestro. E a Jen ainda pensava no Bee, ainda estava preocupada com ele, e ela estava preocupada em terminar a missão que ela tinha ali. O FBI aconselhou a família do Broberg não chegar mais perto da família do Bee, certo? Mas isso não aconteceu, gente. Meu Deus. Na véspera de Natal, a Gail, que é a esposa do Bee, acabou indo até a casa da família Broberg para pedir pro Bob anular as queixas que eles tinham contra o Bee. E ela também pediu para eles assinarem umas declarações, um para cada, e que se eles não assinassem, eles levariam a público o caso que os dois tiveram com o Bee. E então eles acabaram assinando, porque eles eram bem conservadores daquela época. Com isso, o julgamento de Bee foi adiado e ele foi solto. E o Bee se muda para Utah sem a família para trabalhar com o irmão na loja de carros dele. Porém, todo fim de semana, o Bee ele volta para Idaho, lá em Pocatello, pra ver sua família. E ele ainda tinha a cara de pau de ir na igreja, gente, pra todo mundo ver ele. E aí o Bee começou a escrever cartas de amor pra Jen, a Jen começou a responder as cartas de amor do Bee, e aí ela acabou vendo que aquele amor que ela tinha por ele de pai acabou se tornando um amor de marido mesmo. E então, na primavera de 75, o Bee voltou a ligar pra mãe de Jen, falando que amava ela e etc. Ela vivia questionando ele, falou assim: mas por que você sequestrou a Jen? Por que você quis se casar com a Jen? Que não sei o que. E aí ele falou: se você vier até a mim, eu te explico tudo com detalhe, tudo que você quiser saber. E aí eles marcaram um encontro lá, ela foi até o trailer dele e ele acabou seduzindo ela e eles tiveram relações sexuais. E depois de mais ou menos uns 5 dias, o Bee liga pro Bob e conta tudo o que aconteceu, todo o caso que eles tiveram ali e que eles ainda estão tendo. O caso deles, a partir disso, durou 8 meses. 8 meses. E aí depois desses 8 meses, o Bob se revolta e acaba pedindo o divórcio pra Marianne. E Marianne acaba desistindo de Bee. E entre esse período aí que a Marianne estava com o Bee, ele visitou a Jen 9 vezes. E 2 vezes eles passaram a noite sozinhos, sem ninguém ali. Em junho de 76, que são 20 meses após o sequestro, o Bee ele resolve se declarar culpado apenas do sequestro. E o juiz deu a ele uma sentença de 5 anos e reduziu para 45 dias. O Bee se muda para Jackson Hole, que fica em Wyoming, deve ser assim que se fala, e compra um parque de diversões. E a Jen acaba falando pros seus pais que ela quer trabalhar lá durante o verão. Só que os seus pais não deixavam. E aí um dia o Bee ligou pra família da Jen e falou assim: se vocês não deixarem, ela vai vir escondida e ela vai vir pedindo carona e etc. Ela vai correr perigo. E aí então a família Broberg resolve colocar a Jen no avião pra ela não precisar ir fugida, sabe? Pra ir ver o Bee. E nisso ela acaba morando na casa do Bee durante esse período. E ela ficou lá por 2 semanas. E aí nisso o Bee disse pra ela que ele estava se divorciando de Gail e que assim eles poderiam se casar e continuar a missão. Aí depois das 2 semanas ela voltou pra casa, brigou com os pais porque ela não queria voltar, virou outra pessoa. E Bee sempre ligava pra casa da Jen falando com a Marianne, fazendo ameaças, falando que queria a Jen pra ele e etc. Doido, né? E aí, Jen foi sequestrada pela segunda vez. Dia 10 de agosto de 76, ela é sequestrada pela segunda vez e deixa um bilhete lá na sua cama para os seus pais lerem. E aí o Bee, naquele mesmo dia mais tarde, ele acaba ligando para casa da Jen, falando para Marianne que a Jen ligou para ele falando que ela tinha fugido de casa e que ele estava preocupado com ela. E aí depois de 2 semanas a família resolve ligar para o FBI para contar o que tinha acontecido novamente. Dia 1º de setembro, que foram 3 semanas depois da Jen ser sequestrada, o Bee ele começa a cumprir sua pena na prisão. E ele teve mais uma redução de pena por bom comportamento. Então, de 45 dias, ele acaba ficando preso apenas 10 dias. E aí, depois que ele foi solto, ele se muda para Salt Lake City e mora em seu trailer. Só que ainda assim ele continuava ligando pra Marianne pra falar que ele queria ver a Jen, que ele estava preocupado, todo esse tipo de coisa. E que ele não sabia onde ela estava. O FBI acabou instalando gravadores no telefone da família Broberg e o Bee ele continuou ligando durante 3 meses. E em novembro de 76 eles acabam encontrando o Bee, que são cerca de 90 dias após o segundo desaparecimento de Jen. Depois de um tempinho também, Jen acaba ligando pra sua família, fala com todo mundo no telefone,
fala que tá bem, fala que ama todo mundo, que tá com saudade e desliga o telefone. E no dia 11 de novembro de 76, que são 102 dias após o segundo desaparecimento, o FBI observou o Bee indo em um telefone público de um posto de gasolina e ele demora em torno de 10 a 12 minutos em uma ligação. Depois que o Bee vai embora, o FBI chega nesse telefone e encontra uma lista telefônica aberta. E havia um número escrito nesse catálogo, né, nessa lista telefônica. E era um número de uma escola católica para garotas, que ficava em Pasadena, na Califórnia. E aí o FBI acabou ligando para esse número. O pessoal lá da escola católica falou que não tinha ninguém com esse nome. Então o FBI explicou toda a situação lá para as freiras e descobriram que a Jen estava lá sim, só que com outro nome, que era Jen Stobler. E eles descobriram que o Bee levou a Jen para essa escola católica falando que ele era um agente da CIA e que ele tinha escapado do Líbano durante a crise do Líbano. E que a mãe de Jen tinha sido morta e ele queria que as freiras ali cuidassem da Jen, né, que seria a filha dele. Porque ele ainda trabalhava na CIA, mas ele iria visitar a Jen todo fim de semana. E que se alguém procurasse ali por ele ou pela Jen, era para as freiras saberem que eles eram malfeitores e que eram os caras que estavam tentando pegar ele. E aí os agentes do FBI conseguiram prender o Bee pela violação da liberdade condicional. E aí ele foi levado para prisão e voltou para Pocatello. E um policial acabou buscando a Jen e ela voltou para sua casa e ela ainda estava estranha com seu pai. Em junho de 78, que foram 18 meses depois da Jen ter voltado para casa dela, ela ainda estava preocupada com a tal missão que ela não tinha cumprido. E ela já estava próxima ali de fazer os seus 16 anos. E ela já não tinha mais tanto contato com o Bee e sentiu também que o Bee ele já estava distante dela. E aí, próximo ao aniversário da Jen de 16 anos, ela foi questionando mais se os alienígenas realmente existiam. E quando ela completou os seus 16 anos, ela bolou um plano para os alienígenas. Que se ela não estivesse grávida, ela iria contar essa missão para a Susan e que se a Susan não quisesse continuar essa missão, ela mataria a Susan e se mataria depois. E aí ela percebeu que ela completou os 16 anos e no dia seguinte estava tudo tranquilo, ninguém tinha morrido, nada tinha acontecido. Então ela começou a ver que tudo aquilo ali foi uma mentira. Então ela contou toda a história para os pais, que viram que ela realmente acreditava que tudo aquilo ali era verdade e que o mundo dela ali estava desabando porque ela viu que aquilo tudo que ela viveu era uma mentira e que ela tinha sido enganada pelo Bee esse tempo todo. E depois de muito tempo, Jen acaba escrevendo livros sobre essa história dela. A mãe dela também ajuda ela a escrever e aí o Bee começa a ir atrás delas, fazendo várias ameaças e tudo mais. Então Bee acaba sendo acusado novamente devido a toda a história do livro. Eles tentam juntar provas, se eu não me engano. E aí quando está próximo do Bee ser preso, ele acaba se matando. Ele fala pro irmão dele que ele prefere morrer do que ser preso. Olha isso, gente. Olha que história absurda. E você também pode encontrar essa história completa no Netflix. Gente, e é super interessante assistir, porque você vê todos os detalhes e você fica... Como que essa família não viu isso? Como que a Jen não viu isso? Você fica chocado real com essa história. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa primeira história. Se vocês tiverem casos que vocês gostariam de saber, deixa aqui nos comentários que eu vou começar a trazer esse tipo de coisa aqui pro canal, porque eu gosto bastante, sério, gente. Eu adoro essas histórias. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.